Vocês já acharam aí? 1 Samuel, capítulo 17, verso 50. Posso ler o texto? Então vamos lá. Assim, Davi derrotou o filisteu, com uma funda e com uma pedra. Ele o derrubou e o matou. Não havia nenhuma espada na mão de Davi. Por isso, Davi correu e, lançando-se sobre o filisteu, pegou a espada dele, tirou-o da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. Amém? Feche seus olhos, mais uma vez, curve sua cabeça, pois nós vamos orar. Afinal de contas, estamos numa igreja, se acostume. Senhor, meu Deus, nós te louvamos, Pai, te agradecemos por mais um dia na tua casa. Senhor, te louvamos e te agradecemos porque o Senhor é um Deus bom, nos trouxe até aqui, Pai, e tem nos sustentado debaixo da tua graça e da tua misericórdia, Senhor. Te pedimos agora, Senhor, no momento que a palavra será pregada, que o Senhor, em nome de Jesus, faça-nos, Pai, compreender aquilo que o seu Espírito Santo quer falar conosco nessa noite, Pai, e nos usa, Deus, de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu querer, é que eu te peço, te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Eu duvido muito que essa história que nós acabamos de ler, você não conheça. Afinal de contas, a história de Davi e Golias, ela é contada vez após vez, de maneira diferente, de maneira assim, quase que diversa em prosa, quando nós vamos na escola bíblica infantil. Uma vez por mês, pelo menos, é praxe. A história de Davi e Golias. Essa história ela é contada até mesmo pelos ímpios. Quando existe até um ditado popular, quando nós nos deparamos com um problema, com alguém que é muito grande, ou nós estamos vendo uma luta na televisão, que um adversário é muito grande e o outro muito pequenino, nós falamos, olha, isso aí é uma luta de Davi contra Golias. Vamos ver se Davi dessa vez, mais uma vez, irá vencer. Pois é uma história que já permeia a nossa cultura. Mas, quando nós contamos ela para a criança, nós paramos numa determinada parte, que é a parte que a pedra pega na testa do gigante e o gigante cai para frente. Graças a Deus, quando nós contamos ela para as crianças, nós não contamos o grande finale dessa história, nós por vezes subtraímos ali um pouco, porque afinal de contas vocês leram junto comigo que Davi, ele acerta a pedrada no gigante. O gigante cai. E quando o gigante vai ao solo, quando o gigante cai ali nocauteado, Davi dá o golpe final no gigante, que consiste em correr até o gigante, pegar a espada que é dele e cortar a cabeça do gigante com aquela espada que era dele mesmo. Eu imagino, por exemplo, que se meu filho visse uma história dessa com esse final que escabroso, que espirra sangue, parece até um desenho que eu via na minha época chamado Cavaleiros do Zodíaco, que minha mãe ficava, meu Deus do céu, o que é isso que você está vendo que é sangue para tudo quanto é lado? Eu imagino que as crianças da escolinha bíblica chorariam, ficariam desesperadas, e nós, quando chegássemos em casa, teríamos que prestar um esclarecimento acerca daquilo. Então essa parte da história em que Davi corta a cabeça do gigante, ela é um pouco subtraída quando nós passamos pela criança, mas acontece que a Bíblia ela relata isso para nós. E Davi, quando vai ao encontro do gigante ali para dar o golpe final, ele pega uma arma. A arma essa que você leu junto comigo, é uma espada. E a espada, para que ela possa ser concebida, ela tem todo um processo ali de execução até chegar ao ponto dela virar uma espada. Uma espada, ela já não nasce pronta, uma espada, ela já não nasce feita. E nessa época, dessa história aqui, descrita, que nós lemos, o povo de Deus, ele não dominava a tecnologia para a realização de uma espada. Quem conseguia já fabricar a espada, manusear o ferro, o aço, de maneira muito habilidosa, era o povo ali do outro lado que desafiava o povo de Deus. Mas existe um artesão que toma conta das nossas vidas, existe um artesão que toma conta de nós, existe um artesão que é perito em pegar determinado material e fazer com que aquele material venha a ser algo proveitoso. E entenda que uma espada, ela não nasce uma espada. Uma criança, quando ela nasce, ela já é uma criança. Amém? Amém. Porém, uma espada, na sua concepção limitada, ela é apenas um pedaço de ferro.
Ela é apenas um pedaço de aço contorcido que precisa passar por um processo, e processo esse que precisa primeiramente de uma qualificação da escolha. Existe ali um ferro que está largado no chão, mas aí o ferreiro vem andando, olha aquele pedaço de ferro, de aço, e fala, olha, estou vendo ali um pedaço que pode ser uma bela de uma espada. Isso também não é diferente com o marceneiro, por exemplo. O marceneiro, quando ele olha um pedaço de madeira, quando ele vê aquele pedaço largado, posto de lado, sem brilho, de repente todo contorcido, ele olha para aquele pedaço de madeira, começa a olhar ali de repente e já vê um banco sendo feito, uma mesa sendo colocada em prática, e o marceneiro, com a sua experiência, já consegue ver aquele material sendo envernizado e já consegue, por que não, ver a família em volta da mesa celebrando, ceando, louvando ao nome de Deus, porque o marceneiro, ele tem um olhar especial, que ele reconhece um talento de um pedaço de madeira de longe. Por que não falar do ourives também? Eu tive na minha família uma pessoa que trabalhava com pedras, metais preciosos, e certa feita eu tive a oportunidade de vê-lo fazendo uma aliança, e é algo assim, que eu não vou chegar a dizer que é sobrenatural, porque eu vi acontecendo diante dos meus olhos, mas é uma coisa muito acachapante. O processo para fazer uma aliança, ele começa pegando um pedaço de cimento assim, lota aquilo ali com um monte de metal, taca fogo, espreme, faz aquilo para lá, para cá, salta coisa, salta labareda, acontece que no fim chega uma aliança. Mas o ourives, ao olhar aquele pó, aquele monte de pedaço de metal precioso, ele já consegue ver no final daquela situação uma linda aliança que vai chegar até o seu propósito. Mas entenda que isso tudo é um processo que existe naquele que trabalha com metais, com madeira, com tudo isso que é um material que é sem forma, mas que o artesão já consegue ver o valor daquilo lá na frente. Eu não sei como você de repente chegou aqui nessa noite, eu não sei qual foi a maneira que você veio até a casa de Deus, se de repente você chegou um pouco torto, se de repente você chegou sem brilho, precisando de verniz, mas existe um artesão no céu que olha para você da maneira que você está hoje, e já consegue ver em você de repente um material precioso, já consegue ver um metal que tem valor, consegue ver uma madeira, um banco já pronto. Eu não sei como você de repente chegou aqui nessa noite, de repente você chegou derrubado, precisando de um toque da parte de Deus, e Deus não te olha como você está hoje, ele já consegue ver o seu propósito lá na frente, ele consegue ver aonde você vai chegar, ele consegue ver um material que vai reluzir como ouro, no momento de repente agora, você é apenas uma coisa sem forma, você é apenas um metal que precisa de um polimento, mas Deus já consegue te ver lá na frente, cumprindo o propósito dele, fazendo aquilo que Deus confiou na sua vida, fazendo aquilo que Deus te confiou como sendo um chamado. Eu não sei como você chegou, mas se você deseja ser um objeto de honra na mão desse artesão, por favor, faça um sinal para os céus, conclamando ao nome de Jesus Cristo, para que ele possa olhar para você e não leve em consideração assim como você está, mas aquilo que você pode ser na mão dele. Existe um Deus que quer trabalhar em você hoje. Deus, ele te enxerga, ele te vê como você está hoje, mas ele consegue te ver assim como você vai ser. Nós aqui tínhamos o diácono Jonas falando aqui no momento, junto conosco, a respeito de dízimos, ofertas do ofertório, e ele é um artesão da parte de Deus. Ele consegue de repente pegar uma cadeira como essa que nós temos, que agora está bonita, e restaurá-la completamente. Ele vai até a loja, pega um pedaço de couro, e ele já consegue ver aquele couro fazendo o propósito dele, porque ele tem a visão de um artesão que consegue ver o valor naquilo onde ninguém consegue ver. E o nosso Deus, ele é especialista nisso, em olhar um objeto que não tem valor, olhar para ele e falar, olha, ali eu vejo uma possibilidade de cumprir o meu plano, de engrandecer um reino, que é o reino dos céus, através da sua vida. Basta apenas que você se submeta ao processo. E o processo nem sempre é fácil. O processo, você entenda que, eu falei para você que Davi, naquele momento, ele quando corre na direção do gigante, ele fica de posse da espada do gigante. E eu disse para você que a espada, entre ser uma espada e um objeto sem forma, ele passa por toda uma situação até chegar naquilo que ela tem que ser. E entenda que o processo para a espada sair de um objeto de metal até chegar num objeto cortante que cumpra o seu propósito, ela passa por um processo que às vezes é complicado. Ela passa por um processo que às vezes é difícil.
Mas o artesão dos céus, ele olha para você nessa noite e fala assim: ali eu já vejo uma espada. Ali eu já vejo algo capaz de cortar. Ali eu já vejo algo que vai cumprir o meu propósito. E de repente esse irmão que está aí do seu lado, chegou aqui um pouco empenado, com as costas um pouco doloridas, chegou faltando fio para ele. Então olha para ele nessa noite e fala para ele assim: olha, você está meio tortinho, está meio assim, mas você já é uma espada. Fala para ele aí, mas fala com fé para convencer: olha, você já é uma espada, meu irmão. Existe um Deus no céu que já vê você em curso. Amém. Mas entenda que quando o artesão ele olha para aquele pedaço de ferro, ele fala: olha, isso aqui vai virar uma espada. E ele pega aquele objeto de ferro, coloca junto dele e leva até o ateliê, oficina, chame como você quiser, da melhor maneira. Mas Deus vai te levar para um lugar onde Ele vai ter um particular contigo. Amém. E aí o Reginaldo não está aqui hoje, mas aí some o glória, né, Reginaldo? Porque quando Deus começa a trabalhar conosco, o processo de Deus para com a nossa vida é uma série de situações. Quando o artesão chega com aquele pedaço de ferro na oficina, a primeira coisa que ele faz com aquele objeto de ferro é colocá-lo no fogo. E aí, quando você coloca o objeto de ferro no fogo, quando você coloca o objeto de ferro no calor, ali começa um processo que aquele objeto ele começa a ser aquecido, ele expande e ele começa a soltar certas coisas que nós chamamos de impurezas. Ele começa a colocar para fora aquilo que não faz parte dele. Mas isso só acontece quando ele é posto no fogo. E aí eu posso ouvir um misericórdia. Porque entrar na fornalha, passar pelo fogo não é algo agradável. Como eu disse a vocês, quando eu tive a oportunidade de ver uma aliança sendo feita, quando o ouro é colocado no fogo e ele passa por aquele momento de calor, começa a borbulhar, começa a sair objetos vermelhos que voam por todo lado, e nós temos até que manter uma distância, porque aquele objeto queima, e aquilo nós chamamos de impureza. Porque quando o objeto é colocado no fogo, as impurezas começam a sair dele. O fogo de Deus, quando vem nas nossas vidas, parece que ele vai nos consumir, mas na verdade ele está nos purificando. E meu Deus do céu, que processo dolorido. E como é difícil para o crente falar que ele precisa ser purificado. Como é difícil para o crente falar que ele está passando pelo fogo, porque Deus o colocou na fornalha. E aí começa o processo de Deus na vida daquela espada. Dessa espada que está aí do seu lado, ó. Amém. E aí Deus coloca ela no fogo um pouco. E aí bota ele no fogo um bocado, ele começa a se contorcer, ele começa a reclamar, ele começa a ranger, ele começa a passar por aquele processo. E aí Deus então tira ele do fogo, ele fala: graças a Deus. Então vem a martelada. E entenda que a martelada, queridos, o fogo ele não está vindo para te matar. Ele não está vindo para te fazer mal, ele não está vindo ali naquele momento para te sucumbir. Eu disse que o fogo servia para primeiramente tirar as impurezas de você. E segunda coisa que o fogo faz com o objeto de metal, você já teve a oportunidade de ver isso acontecer? Você já fez uma solda num fio, por exemplo? Levanta a mão aí para eu saber que você já fez uma solda. Quando você bota o ferro na solda, a solda derrete. Quando você encosta o ferro na solda, a solda ela fica completamente maleável. Quando você coloca um objeto de metal sobre forte fogo, quando você coloca um objeto de metal naquela fornalha, quando você tira e começa a dar martelada, o objeto de metal está maleável. E o objeto maleável, ele é mais fácil de trabalhar do que um objeto rígido. E aí eu tenho que fazer a pergunta: sim ou não? É mais fácil ou não trabalhar no objeto maleável do que rígido? No maleável é muito mais fácil, querido. Mas para que você e eu fiquemos maleáveis, primeiro a gente precisa ir para a fornalha. E eu quero que nesse momento, de repente, você deixe um pouco de lado e comece a pensar às vezes que você teve que entrar numa fornalha. Porque eu creio, pelo que eu posso ver daqui de cima, que nós temos já uma caminhada que nós já passamos por muitas fornalhas.
Nós já passamos por momentos de crise, de dores, nós já passamos por momentos de dor, nós já passamos por momentos que nós achamos que o fogo iria nos consumir, nós já passamos por momentos que nós achamos que o fogo ia passar por cima de nós e que ia acabar de nos derreter por inteiro. E aí eu garanto para você que no momento que você passou pela fornalha, a primeira coisa que você fez foi buscar a Deus incessantemente. Porque, queridos, entenda bem, eu queria aqui conclamar um momento, pedir um momento de sinceridade. Quando a gente apanha, a gente fica manso, não fica? Eu lembro e vejo, no outro dia, eu tenho um filhinho pequeno, que agora ele resolveu falar que ele é o pastor Julinho. E ele, por alguns momentos, lá em casa, de vez em quando, ele passa por algumas situações que... E aí, dali a 2 minutos, ele está todo meigo. Mamãe, te amo. Ele fala assim. Porque ele entende que quando ele passou pelo fogo, quando ele passou pelo processo ali, que foi ardiloso para ele, ele fica mais malhado. Aí ele fica, mamãe, te amo. Papai, também te amo. Posso não ir para a escola amanhã? Não, você vai para a escola sim. Ah, mas eu te amo. Ele fica mais malhado. E nós, apesar de nós não estarmos mais na nossa tenra infância, nós havemos de assumir que quando a gente apanha um pouco, a gente logo vai para o quarto buscar Deus. Quando a gente passa por momentos de luta, de tribulação, a gente logo passa a vir mais à igreja. A gente vem à igreja segunda, a gente vem à igreja quarta, a gente vem à igreja domingo, 8, 10 e meia, 19. A gente vem para a igreja até quando ela está fechada e fica ali na porta esperando alguém entrar para pedir oração. Porque quando a fornalha aquece, quando o fogo pega, a gente começa a buscar mais a Deus. A gente, quando fica com o cinto apertado, a gente lembra, existe até que existe jejum. A gente fala, eu vou fazer um jejum. Eu vou cortar o Todd da minha dieta, porque... E aí o cinto aperta mais um pouco, você começa a tirar a carne, daqui a pouco você tira o almoço, a janta, você começa a fazer um dia de jejum, você começa a ficar 2 dias sem comer. Por quê? Porque o cinto apertou, a fornalha ficou mais quente, o fogo parece que veio para nos pegar, e aí nesse momento que nós nos colocamos à disposição de Deus, é que Deus começa a trabalhar conosco no martelo. Aí você pensa, meu Deus, mas tudo isso é porque Deus quer te moldar ao caráter dele. Amém. E a única maneira que ele tem de te moldar, de moldar você, que é uma peça tão dura na queda, você que é uma pessoa tão difícil, Deus arrumou uma maneira de trabalhar contigo. Deus arrumou um jeito de te chamar no particular, no secreto. E foi te colocando no fogo. E aí fica difícil, não fica? E aí depois volta-se para a fornalha novamente, você entra de novo no fogo, e aí você sai mais um pouco, e aí você sofre mais um pouco de martelada. E aí você fala, meu Deus, isso nunca vai acabar. Aí Deus vai e joga água. Porque quando ele joga água, é o momento que ele tem para você provar se você está pronto ou não. Porque você vai para o fogo, você fica maleável, Deus te dá a martelada, aí ele joga água, fica tudo tranquilo, fica tudo calmo, aí Deus olha. Será que está retinho? Deixa eu ver. Será que está afiado? Deixa eu ver se está afiado. E aí, queridos, tem momentos que Deus fala, olha, eu vou ter que levar essa espada de novo para o fogo. E aí a pessoa fala assim, de novo? Não, meu Deus. Mas, queridos, eu falava aqui da outra vez e vou falar mais uma vez para você, porque de repente você esqueceu. Quando nós vamos até o hospital e nós chegamos lá falando que nós estamos com determinado tipo de problema no coração, o médico ele faz um exame. E como é que o eletro ele responde? Ele faz o eletro, os estímulos vão saindo numa máquina que vem e faz assim, e faz assim, e faz assim, e faz assim. No momento que a máquina ela começa a dar um sinal que fica... Aí, queridos, é porque já não tem mais jeito.
Então entenda que na vida do crente, enquanto a vida do crente está fazendo assim, para cima e para baixo, enquanto ela está passando por irregularidades, é porque Deus ainda tem um propósito na sua vida, ainda está trabalhando em você, existe algo em curso de Deus na sua vida, e é por isso que a sua vida é feita de altos e baixos, é por isso que a sua vida é feita de momentos que você está lá em cima e aqui embaixo, porque você está vivo, você está respirando, e o propósito de Deus na sua vida ainda está de pé. Então se a sua vida de repente está indo assim, ó, eu vou para o fogo martelado de água, eu vou para o fogo martelado de água, é porque o plano de Deus na sua vida ainda está em curso. Deus ainda tem um propósito contigo. O exame ainda está dando resultado positivo. Então, por favor, seja grato a esse Deus que tem te mantido de pé. Erga as suas mãos aos céus e glorifique o nome dele, pois existe algo de Deus que é em plano na sua vida. E entenda que quando Deus, por exemplo, coloca os seus 3 servos na fornalha, é porque existe um milagre que está em curso ali. Deus coloca os seus servos na fornalha, amarrados, atribulados. Sadraque, Mesaque e Abidnego, você conhece essa história também? Eles são lançados dentro da fornalha, amarrados, sem poder andar, sem poder colocar em prática nenhum plano de fuga naquele lugar para sair correndo, porque a porta está fechada. Mas enquanto mais aquela fornalha é acesa, aqueles homens não se queimam. Aqueles homens, eles passam pelo fogo e saem dali, e a palavra de Deus nos garante que o fogo só derrete as amarras que os prendem. O fogo, quando vem sobre a vida daqueles 3 homens, o fogo, assim como o fogo tem passado pela sua vida, não veio para matar aqueles homens, assim como também não veio para te matar nesse momento. O fogo de Deus veio sobre você apenas com um propósito: cortar essa amarra que de repente te prende, que tem te mantido colocado num cativeiro e que você não tem oportunidade de correr. O fogo de Deus, ele veio para derreter isso que tem te prendido, e há de acontecer contigo a mesma coisa que aconteceu com aqueles 3 homens, que ao sair da fornalha, o rei olha para eles e fala: olha, eu acredito que existe um Deus. O que Deus está falando comigo, o que Deus está falando contigo, é que esse fogo vai derreter as amarras que te prendem, e o seu testemunho irá servir para converter aqueles que te olharão e te verão saindo da fornalha e falarão: existe um Deus que é vivo realmente na sua vida e que te sustentou dentro da fornalha, e você pode passar pelo fogo, você pode passar pela martelada e chegar do outro lado cantando o hino da vitória. Amém. E depois que a espada foi pronta, a espada foi colocada à disposição da guerra, falaram assim: olha, pode ir para a batalha. E aquela espada foi para o campo de batalha. Mas você leu junto comigo que a espada, ela ficou na bainha o tempo todo. A espada, ela não foi colocada à prova. A espada, ela não foi usada na batalha. A espada, ela não foi colocada para a guerra. E espada, quando não está na batalha, ela está sem propósito. Uma espada guardada, uma espada na estante, ela é apenas objeto de enfeite. Ela não é objeto de defesa e tampouco de ataque. Ela é apenas uma espada que de nada serve. Ela é uma espada que fica ali enfeitando. Ela é uma espada que passou por todo o processo. Ela é uma espada que passou pelo fogo. Ela é uma espada que passou pela martelada. Ela é uma espada que passou pela água. Ela é uma espada que foi afiada, mas ela está longe do propósito de Deus. Entenda que a palavra de Deus, ela nos mostra, ela nos fala de maneira explícita que a espada do gigante ficou o tempo todo dentro da bainha. Ela em momento nenhum ela se encontrou com o propósito dela. Ela em momento nenhum foi para o lugar onde ela deveria ir. A espada, ela só encontrou o propósito dela quando? No verso 51 diz: Davi correu e, lançando-se sobre o filisteu, pegou a espada dele, tirou-a da bainha e o matou. No momento que a espada encontra a mão do valente, no momento que a espada encontra a mão de Davi, naquele momento que a espada encontra ali na mão do guerreiro que é fiel a Deus, a espada encontra o seu propósito. E muitas vezes, querido, nós passamos pelo processo que nós passamos na nossa vida. Muitas vezes, querido, nós passamos por tudo aquilo que Deus nos coloca como sujeito ao processo dele. De fogo, de água,
de martelada, mas nós não estamos nas mãos certas. Nós estamos ali entregue ao bel prazer do gigante. Nós estamos ali dentro da bainha sem cumprir o nosso propósito. Nós estamos na mão do mundo, de repente, fazendo o que nós achamos certos, e todo o talento que nós temos, que foi forjado por Deus, jamais, até hoje, encontra a mão do valente. E o nosso talento, o nosso dom, fica longe do propósito. Fica longe daquilo que Deus quer fazer conosco. Fica longe daquilo que Deus confiou a cada um de nós. Porque, queridos, entenda bem, a faculdade que você fez, o entendimento que você tem hoje em dia, o dom que você tem, seja de cantar, de dançar, de fazer algo na presença de Deus, Deus não entregou na sua mão para servir a gigantes. Deus não te forjou uma espada tão afiada, tão capacitada que nem você é, para você ficar na mão do gigante, dentro de uma bainha, sem cumprir o propósito de Deus na sua vida. Você não passou pelo que você passou para ficar dentro de uma bainha, de um gigante, caído com a cara no solo, sem fazer o que Deus confiou para você. E de repente você chegou aqui hoje falando assim, olha, mas eu estou exatamente assim. Mas entenda que já vem correndo o valente na sua direção. Já vem correndo o pequeno Davi, o ungido de Deus, já vem correndo na sua direção aquele que se entregou na cruz do Calvário, falando, não, essa espada aí, ela foi feita, ela está hoje na mão do gigante, mas ela foi feita para mim, e eu vou tomá-la na minha mão, e ela vai encontrar o propósito, e o propósito dela é derrotar o gigante que de repente hoje vem contra a minha vida. Existe algo que Deus fez na sua vida e que Deus só está esperando, vindo na sua direção, a fim de te tomar pela sua mão direita, falar, olha, você foi forjado, você foi feito, mas você não foi feito para ficar na mão do gigante, você não foi colocado na bainha do mundo para ficar fazendo aquilo que o diabo quer fazer contigo. Não foi para isso que Deus te concebeu. Deus te concebeu para estar na mão do valente, para encontrar a espada, para encontrar a mão de Davi e cumprir o propósito que Deus tem na sua vida. E o propósito que Deus tem na sua vida é derrotar aquele que se agiganta contra você, querendo te derrubar, porque Deus já te entregou as armas dele. Basta apenas nessa noite você falar, Deus, eis-me aqui, me tira dessa bainha, Pai, e começa a me usar, Senhor, para louvor da tua glória de maneira diferente, porque até aqui, Senhor, eu estou guardado, e aquele que tem posse da minha vida está caído e derrotado. Mas existe um Deus no céu nessa noite que está aqui querendo te resgatar, te dar mais uma chance e fazer com que você encontre o propósito dele na sua vida. De repente você andou até aqui de maneira errante. De repente você andou até aqui e você está dentro da bainha sem fazer aquilo que Deus entregou na sua vida. E você tem plena consciência que você é uma espada que não nasceu para ficar guardada. Você tem plena consciência que você não é uma espada que é usada para aquilo que você é usado aí pelo mundo. Porque entenda que uma espada na mão do gigante não serve para nada. Mas uma espada, ainda que Davi seja pequenino, ela encontra o seu propósito e começa a cumprir aquilo que entregou na vida dele. Eu não sei como de repente você chegou aqui nessa noite, você de repente chegou perdido, desesperançado, você chegou sem encontrar o propósito de Deus na sua vida. Ou de repente você pode estar guardado falando, Deus, eu só preciso de uma oportunidade para que o Senhor me resgate. Deus, eu só preciso de um momento contigo para que o Senhor venha me tirar da bainha e comece a me usar da maneira que o Senhor quer me usar. Você sabe que existe um propósito de Deus na sua vida? Pergunta para esse irmão aí que está do seu lado. Existe um propósito de Deus na sua vida? De repente ele ficou caladinho, ele olhou para o lado, porque ele se sente um pouco constrangido na presença desse Deus, que já falou para ele que existe um propósito na vida dele, que já falou que existe algo de especial na vida dele, que já falou que ele é uma espada na mão de Deus, que já falou, que já falou isso para ele, e ele só precisa que você de repente faça um sinal para os céus nessa noite e diga assim, Deus, me resgate dessa bainha, Pai, me tire dessa bainha, Senhor, e faça, Deus, com que eu encontre o seu propósito, Pai, porque eu sei que eu sou uma espada, Senhor, mas na mão desse gigante eu nada sirvo, Pai, para nada eu sirvo, Senhor.
Senhor, eu quero ser usado por Ti, ó Pai. Eu quero ser encontrado por Davi, Senhor. Eu quero ser encontrado por aquele, Senhor, que vai me resgatar, Pai, que vai me usar com o propósito que o Senhor me resgatou, Senhor. Eu quero mais uma chance na Tua presença, ó Pai. Porque, Senhor, eu estou largado, Pai, por coisas que eu mesmo fiz, Senhor. E eu preciso de um resgate da parte de Deus nessa noite. Então, Deus, me resgata, ó Pai. E sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a Ti. E então usa-me, Senhor. É você que vai pedir, cante. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerte o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Eu queria que você no seu lugar fechasse seus olhos nesse momento e olhasse para dentro de você, reconhecendo que você precisa ter um encontro com Deus nessa noite. Que você precisa que Jesus te tire da bainha novamente e fale: eis aqui a espada que eu trabalhei durante tanto tempo. Existe um Deus no céu que olha para você nessa noite e fala: eis aqui a espada que eu trabalhei, que eu forjei durante tanto tempo. Essa noite ela veio até a minha casa para ter um reencontro comigo. Eu queria que você, de repente, nessa noite que crê que precisa de um momento com Deus, colocasse a mão sobre o seu coração. Você que precisa de um encontro com esse Deus, colocasse a mão sobre o seu coração, sobre o seu peito, reconhecendo que existe algo especial dos céus para a sua vida. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerte o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Você que colocou a mão sobre o seu coração, num ato de fé, já começa a se colocar de pé. Já começa a se colocar de pé na presença desse Deus que está te afiando nessa noite. Você que precisa de um toque desse Deus e colocou a mão sobre o seu coração, começa a se colocar de pé na presença do Rei. Começa a falar para Deus: Deus, eu preciso de um toque seu, Pai. Eu preciso que o Senhor me tire da bainha do gigante que tem me aprisionado durante tanto tempo, Senhor. Eu preciso que o Senhor mais uma vez me afie, ó Pai. Eu preciso que o Senhor me forge mais uma vez na Tua presença, Senhor. Porque, Pai querido, Deus amado, eu andei durante tanto tempo longe da Tua presença, Senhor. Mas hoje, Pai, o Senhor me dá mais uma chance, Pai. O Senhor mais uma vez salta sobre o gigante, pega a espada e fala: eis aqui a espada que eu forjei durante tanto tempo. Eis aqui aquele que eu forjei. Eis aqui aquele que eu tenho o nome escrito na palma da minha mão. Eis aqui aquele que desde pequeno eu conheço do ventre. Eis aqui aquele que eu entreguei ministério. Eis aqui aquele que eu tenho um plano para ele. E ele durante a caminhada de repente largou tudo aquilo que eu entreguei na mão dele. Ah, Deus amado, feche seus olhos, curve sua cabeça. Vamos orar pedindo da graça de Deus sobre as nossas vidas. Pai querido
Deus amado, eis aqui o teu povo, Pai. Eis aqui aqueles que precisam do teu toque, Pai. Eis aqui, Senhor, aqueles que reconhecem, Pai, que durante tanto tempo, Pai, foram forjados por Ti, Senhor. Eis aqueles, Pai, que sabem que passaram pelo fogo, pela martelada, pelo banho de água. Eis aqui aqueles que foram afiados, Senhor, mas que conforme o tempo foi passando, Pai, conforme o tempo, Senhor, foi transcorrendo na vida deles, Pai. O gigante tomou posse deles, Senhor. O gigante colocou a mão sobre a vida deles e colocou o talento deles guardado dentro de uma bainha. Mas Deus Todo-Poderoso, nós confiamos num Deus que é um Deus de resgate. Nós confiamos num Deus que faz além daquilo que nós pedimos ou imaginamos. E o Senhor se faz presente nessa casa, nessa noite, ó Pai. E o Senhor está tocando em vidas, Pai. O Senhor está trabalhando em corações, Senhor. O Senhor, Pai, tem colocado a sua destra sobre a vida desse irmão, sobre a vida dessa irmã, Senhor. E o Senhor está quebrando toda a amarra nessa noite, Pai, para que ele possa caminhar na Tua presença. Pai, querido Deus amado, em nome de Jesus Cristo, Pai, tira, Deus, em nome de Jesus, Pai, essa espada da bainha, Senhor. Coloca ela na mão do valente mais uma vez, Pai, para que essa espada, Senhor, possa ir habitar na tenda dele, Senhor. Pai, querido Deus amado, em nome de Jesus Cristo, Senhor, dá mais uma chance para essa espada, Senhor, para que ela possa cortar, Senhor, para que ela possa cumprir o seu propósito, Pai, para que ela possa fazer o impossível nas Tuas mãos, Pai. Pois quem poderia imaginar, Senhor, que aquela espada na mão de uma pequena criança, Senhor, seria capaz de reverter, Senhor, um campo de batalha, Pai. Pois, Senhor, aquele simples ato, Senhor, aquele pequeno momento daquela espada na mão do valente, Pai, fez com que toda a história fosse mudada, Pai. Fez com que o inimigo batesse em retirada. Mas, Deus, aquela espada longe da mão do valente para nada servia, Pai. Aquela espada longe da mão do valente, Pai, de nada ela tinha serventia, Pai. E eis aqui uma pessoa que precisa, Deus, encontrar, Senhor, com a mão do valente, Pai. Eis aqui uma pessoa que precisa mais uma vez, Senhor, cair nas Tuas mãos, Pai. Então, Deus, corre na direção dele, o resgata mais uma vez. E como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerte o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Eu quero perguntar para você que de repente está aqui nessa noite, que você possa erguer as suas mãos ao céu, fazendo um sinal, para que você mais uma vez seja usado pela mão do valente. Você que de repente quer cair mais uma vez na mão daquele que se chama Jesus, que é vivo, que é poderoso, para fazer infinitamente mais do que você pediu ou imagina. Você que deseja mais um toque do seu Pai, eu queria pedir que você fizesse um sinal para o céu, falando: Deus, me dá mais uma chance. Deus, recebe-me mais uma vez na Tua casa. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, toca na minha vida, Senhor, mais uma vez, para que eu possa, Deus, em nome de Jesus, Pai, estar junto contigo. Você que levantou sua mão, você já tem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador? Você não tem, não? Então vem para cá, vou orar por você, por favor. Existe alguém que levantou a mão, que quer se reconciliar com Cristo nessa noite? Vem cá, meu irmão, para orar por você, em nome de Jesus. O ato de você levantar as suas mãos, o valente vem correndo na tua direção e fala assim: olha, de agora em diante você vai cumprir o seu propósito na presença de Deus. De hoje em diante existe algo que Deus quer fazer contigo. Existe mais alguém que levantou a mão nessa noite e quer se reconciliar com Deus? Aleluia, glória a Deus. Enquanto nós estivermos aqui cantando, você vai ter a oportunidade de vir até o altar do Senhor e com